Exemplo 1. Tá? Então, só recordando, isso aqui é o potencial gerado por um objeto polarizado. Eu tenho dois termos, um termo de superfície e um termo de volume. Vamos tentar entender o que significa isso. Então eu vou aproveitar de novo e falar da água, tá bom? Você sabe que a água tem muito dipolo permanente. Por quê? A molécula de água, que é um oxigênio com 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 prótons que são os núcleos dos átomos de hidrogênio. O hidrogênio não é um próton com um elétron? Numa ligação com o oxigênio, ele cede o elétron. Você lembra disso? Acho que lembra, né? E aqui o oxigênio fica negativo. E aqui eu tenho um P para cá, um P para cá. Pronto. Esse objeto é um dipolo, assim, ó. A água tem momentos de dipolo permanente. Poucas moléculas na natureza têm momentos de dipolo permanente. A água é um deles. Não fosse isso, não teríamos água líquida a temperatura ambiente. Ela seria vapor. Não fosse isso, não teria vida no planeta. E várias outras tragédias ocorreriam, não fosse a água um dipolo permanente. Não estaria a questão do elétron, por exemplo. Se você pegar uma cuba d'água líquida, os momentos de dipolo vão estar orientados completamente aleatoriamente, porque eu tenho uma temperatura que desorganiza eles. Está aqui a água. O momento de dipolo médio é 0. Tá? A temperatura chacoalha aquilo, ele está completamente desorganizado. Coloque um campo aqui, ó, um capacitor. O que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência a organizar, a temperatura vai tentar desorganizar ainda, mas eu torno o campo cada vez mais intenso para forçar a ordem e eu congelo isso. Ao congelar isso, eu vou ter uma distribuição dipolar aqui dentro, assim, ó, aproximadamente. Todo mundo vê isso? É como se a distribuição do meu vetor de polarização fosse uma constante naquela direção. O meu Pzão aqui é do tipo P na direção X, Y, por exemplo. Por exemplo. Tudo bem? Ok. Esse cara cria campo elétrico no espaço ou não? Mas por enquanto aqui eu quero as cargas, eu quero isso aqui. Esquece a temperatura, toma 0 Kelvin. 0 Kelvin. Todo mundo alinhado. O meu P tem essa cara aqui. Tá? Vamos determinar essas quantidades aqui que a gente definiu. A densidade volumétrica de cargas ligadas, que é menos a divergência de P, nesse caso, como P é uma constante, isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Eu não tenho acúmulos internos de carga. Basta ver que aqui, como os dipolos estão organizados e espaçados de forma homogênea, junto a uma carga positiva tem uma negativa, sem acúmulos. Ao passo que se eu fizer sigma B igual a P escalar N, nesta superfície aqui, ele é 0. Por quê? Porque ele é perpendicular. O meu N aponta para cá, o P horizontal dá 0. Aqui, idem. Aqui, eu vou ter o N para cá, correto? P paralelo a N.
Então eu vou ter uma densidade superficial de cargas positiva aqui, ó. Enquanto que aqui o N aponta externo para cá e o P para lá, que eu vou ter uma densidade de cargas negativas. Olha que interessante. Então, esse material, ele se apresenta assim. Para efeitos de cálculo de campo, ele é um cubo, um paralelepípedo, com cargas ligadas positivas nessa face e negativas nessa face. Essa distribuição de cargas que vai gerar o campo. Ou seja, na hora de calcular o potencial, para esta configuração, isso aqui é zero. Esse cara aqui é o cara responsável pelo meu potencial, cujo gradiente, com o sinal trocado, vai me dar o campo. Veja só, em que momento que esse cara aqui aparece? Alguém quer dar um palpite? Quando o campo não é homogêneo. Quando eu tenho uma não homogeneidade do campo, ele vai aparecer ali. Vou te dar um exemplo. Então, exemplo 2. Pega agora uma molécula polarizável. Qualquer molécula é polarizável, lembra disso? Só que umas se polarizam mais, outras menos. Aula passada eu comentei sobre a polarizabilidade, né? Então pega agora uma esfera, como a gente desenhou logo no começo da aula, uma casca esférica, onde aqui você coloca uma carga pontual. Esse cara vai gerar uma anisotropia, uma direção preferencial. A matéria que está próxima à carga vai se polarizar mais do que aquela que está longe da carga. Então eu vou ter uma distribuição de cargas assim, por exemplo. Ó. Só que aqui dentro eu também vou ter cargas. Por exemplo, aula passada, vocês não estavam presentes, eu comentei que a polarização era dada por um alfa-E. Lembra? Materiais lineares, basicamente. Então aqui eu vou ter uma polarização que é igual a uma certa constante, 1 sobre R2, numa direção radial. Esse é o começo da aula da aula de ontem, da aula de semana passada, onde eu digo que a polarizabilidade alfa de um material, a gente concluiu que depende do tamanho da molécula e que, para o material linear, ele se polariza de acordo com o campo, é uma relação direta. Equação 1 do livro, talvez, do capítulo 4. Então, se eu encher essa casca esférica com matéria polarizável, quanto mais próxima da carga, maior a polarizabilidade dela. Pergunta: o sigma B nesta face será igual ao sigma B nesta face? Não, né? Por que não? Quanto vale o sigma B nessa face aqui, ó? Vamos dar nome aqui, A e B. Raios, A e B. Vai ser, não é P escalar N? P escalar N, né? O P e o N são paralelos. Então, P escalar N vai ser K sobre o R, que é B, B quadrado. Simplesmente isso. Quanto que vale o sigma B aqui? Então aqui vai ser K sobre A quadrado. Menos porque o produto escalar é negativo. A normal, a superfície externa aponta para cá e o vetor polarização aponta para lá. E o ρB é zero ou não?
O ρB, como é o divergente, é a divergência de P, a divergência desse vetor aqui não é zero. O que indica que eu vou ter acúmulo de cargas dentro do meu volume. Quanto que dá a carga total desse material? Dá zero. Ele é neutro por hipótese. Se eu contar a carga nessa superfície, a carga nesta e a carga interna, ela vai dar zero. Entenderam então essas cargas ligadas aqui ou não? A matéria é neutra. O que eu posso ter é acúmulo de cargas na superfície ou mesmo dentro do material. Se a polarização não for homogênea, certamente esse cara aqui vai me dar uma densidade de carga que depende da posição, por exemplo. O P, vetor I, ele sequer, esse cara sequer é um número, é um tensor na verdade. Ele vai ser assim. A componente I do vetor P, ele tem um tensor de polarização linear, vezes o campo é J, mais a polarização não linear. Ele vai depender do campo ao quadrado, do campo ao cubo, ele é uma expansão no campo. Esse alfa tem a ver com o índice de refração. Que o índice de refração do material em dois eixos diferentes sejam distintos. Então eu falei da calcita, alguém lembra desse exemplo? Que você pega a calcita e bota em cima de um objeto, aparecem duas imagens. Uma ligada às duas componentes principais de polarização do objeto. Mas eu não vou falar disso não.